Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Espaço da Elétrica e hoje eu vou falar um pouquinho sobre mais um dos componentes que nós usamos, componente básico que nós usamos em uma partida direta de motores. Este é o componente que estava faltando. Já falamos sobre as botoeiras, os sinaleiros, falamos sobre os contatores, as diferenças do contator de potência para o contator auxiliar. E agora estava faltando falar um pouquinho sobre o relé térmico. Para que serve o relé térmico? Antes de mais nada, o relé térmico é um dispositivo de proteção para o motor contra sobrecorrente, sobrecarga. Tanto é que o nome dele é relé térmico, relé de sobrecarga, entre outros apelidos que ele tem, que algumas pessoas colocam. Mas enfim, vamos falar um pouco sobre algumas características dele. Eu tenho dois aqui pelo menos, e os dois, na verdade, o que difere um do outro apenas é a marca e o modelo. De modo geral, eles funcionam exatamente da mesma forma. Esse aqui, por exemplo, nós observamos o seguinte, olha só, uma característica do relé térmico. Assim como o contator, ele possui os contatos de potência. Aqui, ó, esse contato aqui, por exemplo, é um contato que vai acoplado na saída do contator. Então, ele é acoplado lá na saída do contator. E aqui nós temos a continuação deste mesmo contato, onde nós conectamos os cabos que vai alimentar a carga, no caso, o motor. Ele também, além dos contatos de força, ele tem aqui, ó, nós observamos os contatos de comando. E nós temos dois contatos, o contato 97 e 98, que é um contato normalmente aberto, NO, e o contato 95 e 96, que é um contato normalmente fechado. É este contato, o 95 e o 96, que nós colocamos em série com a bobina do contator. Por que em série? Porque já falamos antes que aquilo que nós colocamos em série tem como função também desligar um dispositivo. E é exatamente isso que acontece quando o motor ele está sofrendo uma carga, uma sobrecarga, quando ele está acima, passando da sua corrente nominal. O relé térmico bem regulado percebe isso e faz com que esse contato 95 e 96, que é fechado, abra, desligando o contator, protegendo consequentemente o motor. Vamos observar o que ele possui aqui, ó. Então aqui nós observamos que ele possui uma chavinha de teste. Então nós conseguimos fazer uma simulação de uma sobrecarga através dessa chave de teste. Olha só, imagina que está no funcionamento normal, a gente vem aqui e faz um teste, olha o que vai acontecer, ó. Algo vai nos dar uma informação, ó. Tá vendo aqui? Deu um sinalzinho aqui amarelo, dizendo que ele entrou em sobrecarga. Esse contato 95 e 96, que é um contato normalmente fechado, ele nesse momento ele abriu. Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês e vocês vão conseguir observar isso. Usando o meu alicate amperímetro aqui, vou colocar aqui na escala de resistência, porque ele tem esse efeito sonoro também, né? Então, em seu estado, nesse exato momento, eu já acabei fazendo a simulação, mas eu quero voltar ele ao estado natural, vai. Então esse contato 95 e 96, que é um contato que fica em série com a bobina do motor, ele é um contato fechado. Olha só, tá vendo? Agora eu vou fazer uma simulação de uma sobrecarga. Olha lá o que acontece. Ó, abriu. Exatamente isso que acontece. Enquanto o 95 e 96 abre, o 97 e o 98 ele fecha. Então nós podemos colocar na saída desse contato aberto, 97 e 98,
por exemplo, um sinaleiro vermelho indicando a sobrecarga lá na porta do painel, ou também uma sirene, conforme aquela que nós já mostramos nos vídeos anteriores. Aí vai poder indicar que o motor entrou em sobrecarga. Então nós temos aqui esse botão teste, o outro relé térmico também tem a mesma coisa. Nós temos aqui também um indicador de sobrecarga e o botão reset. Aí o eletricista chega lá no painel, identificou tudo direitinho, viu qual que era o real problema e depois de fazer os ajustes necessários, ele vem aqui, dá um reset e o contato 95 e 96 que estava aberto por causa da sobrecarga volta a fechar e coloca tudo no seu estado natural. O relé térmico ele tem um seletor de ajuste de corrente. Neste caso aqui, ele tem uma faixa de ajuste, nesse caso específico, de 1.8 a 2.6. Então, quando a pessoa vai comprar um relé térmico, é muito importante antes verificar qual é a corrente nominal do motor que esse relé vai ser destinado a proteger. Tá legal? Uma outra coisa que é importante observar aqui, mostrar, são essas duas letrinhas aqui, ó, um botãozinho aqui, ó, e uma letrinha H e uma letrinha A. Essa H quer dizer que ele está na posição manual e esse A ele ficaria na posição automático. Como assim? Nesse momento em que nós fizemos a simulação, olha só, ele entrou em sobrecarga, os seus contatos abertos, aliás, seus contatos fechados abriram e ok. Para rearmar, a pessoa tem que vir aqui, ó, e rearmar. Na prática, como que isso acontece? Acontece a mesma coisa. Esses contatos abrem porque as lâminas internas do relé térmico se dilataram, fazendo com que esses contatos de comando abrissem. E aí, para voltar tudo ao normal, ele tem que dar um reset, né? Então aqui, ó, tem que dar um reset. Agora, se tiver no automático, ele não precisa dar um reset. Quando essas lâminas que foram muito aquecidas, elas começarem a resfriar, ela volta ao normal, seu estado normal, de maneira automática. Vamos ver se aqui vai dar, na simulação também vai dar para perceber isso, ó. Simulei, ó, tá vendo? O luminoso aí. Agora eu vou soltar. Voltou ao normal, ó. Simulei, ele volta ao normal automaticamente. Então é exatamente assim que ocorre na prática. Essas opções, elas dependem muito da aplicação que vamos fazer ali do projetinho no painel, né? Porque em alguns momentos dependendo da aplicação, na verdade, deixar em automático pode ser interessante. Mas dependendo da aplicação pode não ser. Então vai depender muito, né? Isso que eu estou falando tem muito a ver com aquela questão lá. Você está usando no seu painel, na partida direta, um botão pulsador com contato de selo ou está usando uma chavinha seletora lá de 2 posições que mantém-se retida? Então é uma questão até de segurança e dependendo da aplicação a gente usa no automático ou no manual. Eu particularmente, na maioria dos casos, ou se não 99% ou 100%, eu acho que não custa nada manter em manual, porque é sempre bom a intervenção do profissional para verificar qual foi o real problema e lidar com isso. Agora só para mostrar aqui, ó, este outro modelo de outra marca, ele é a mesma coisa. Eu nem vou me prolongar muito, ele tem a sua chavinha seletora aqui de seleção de corrente. Neste caso aqui em específico, a corrente dele vai de 2,5 amperes a 4 amperes, a sua faixa de ajuste. Então você vai ajustar de acordo com a corrente nominal do seu motor, né? Levando algumas considerações lá. Tem o botão teste também, conforme nós vimos no outro aqui, ó. Quando eu apertei, você viu que essa espoletinha saiu, mostrando que ele entrou, que ele foi desarmado. Os contatos comutam, igualmente eu já expliquei anteriormente,
e depois de fazer a verificação e ajustar tudo que deve ser ajustado, o eletricista vem aqui e rearma tudo novamente. Você viu que a espoletinha entrou aqui de volta, né? Uma particularidade desse modelo em específico é esse A2 que ele tem aqui. Na verdade, isso aqui é para facilitar na hora de uma instalação. Observa que esse cabinho aqui, ó, está conectado nesse A2. O que a gente vai fazer quando instala? Pega essa ponta aqui e conecta no A2 do contator. Quando a gente for aplicar a outra fase aqui, ou de repente o neutro, para fechar os 220, se a tensão de trabalho dele for 220, né, no caso do contator, então é só conectar aqui, vai ficar talvez até mais fácil as conexões. Ele também tem as suas conexões, que isso é básico de todos, né? Conexões aí, os contatos de potência, seus contatos de comando. Enfim, é assim que é um relé térmico e essas são as particularidades que eu gostaria de apresentar para vocês. Eu falei que mostraria o relé térmico também por dentro e pretendo fazer isso. E exatamente isso é que eu vou fazer no próximo vídeo, porque esses relés aqui que eu tenho em mãos, eles já são relés que estão danificados. Então, não vai ter problema, não vai ter prejuízo nenhum abrir e mostrar para vocês. Na verdade, vai ser um prazer. Olha só o que aconteceu com ele, né? Nós temos aqui os contatos de potência. Deixa eu ver se dá para ver daí. Deixa eu posicionar legalzinho aqui, ó. Olha só, os contatos de potência. Primeiro contato, ó. Opa, deixa eu ver aqui. Tá legal. Então, ó, nós temos aqui, ó, primeiro contato, o segundo, ó, e o terceiro não está dando continuidade. O que aconteceu no caso desse aqui? Faltou uma fase, o motor começou a aquecer excessivamente e ele conseguiu fazer o seu trabalho. Ele realmente desarmou. Então foi necessário fazer a troca, a substituição, e eu aproveito para mostrar para vocês esse relézinho, explicar o que eu gostaria de explicar, e vou aproveitar mais ainda para abri-lo e mostrar como que são as lâminas internas, explicar um pouquinho como que funciona ele por dentro, né? Tá legal? Então é isso que eu gostaria de mostrar. Eu acho que eu fechei, por assim dizer, praticamente fechei as explicações referentes a cada dispositivo, conforme eu havia falado. Se ficou alguma dúvida, vocês comentem aí, façam perguntas que terei o meu prazer em responder. E ainda vou entregar o próximo vídeo mostrando o relé térmico por dentro. Tem muito assunto, muito conteúdo ainda para mostrar. Vai curtindo, vai se inscrevendo se não é inscrito no canal ainda. Se é inscrito, compartilhe, comente e ative o sininho aí para continuar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Nós temos muito conteúdo a passar, sem dúvida nenhuma, e estaremos sempre aprimorando cada vez mais a qualidade dos nossos conteúdos. Um forte abraço para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.